Olá! Vamos começar agora então a apresentação da disciplina Tecnologia dos Alimentos. É uma disciplina que tem 3 créditos, 45 horas, que é o tempo mínimo que vocês devem se dedicar aí no semestre para poder fazer a disciplina de Tecnologia dos Alimentos. A ementa da disciplina: a disciplina se dedica ao conhecimento e controle de reações que ocorrem nos alimentos de origem animal e vegetal, nas matérias-primas alimentares e nos componentes individuais e no estudo das alterações de ordem química, bioquímica e fisiológica que podem afetar a qualidade nutricional quando aplicados os diversos processos convencionais e não convencionais de conservação de alimentos. Então a gente vai estudar nessa disciplina os métodos convencionais e os métodos que são chamados de não convencionais, que são os métodos que não são tão conhecidos, pelo menos pela população em geral, na conservação de alimentos. O objetivo geral é estudar as principais reações que ocorrem nos alimentos de origem animal e vegetal, quando submetidos aos diversos processamentos de conservação de alimentos, e específicos é estudar as principais reações químicas e bioquímicas nos alimentos, quando submetidos aos métodos convencionais e não convencionais de conservação de alimentos, verificar as principais perdas nutricionais ocasionadas pelos diversos processamentos de conservação, e aqui é bom deixar claro desde agora que todo método de conservação, ele causa alguma modificação e ele causa alguma perda nutricional. Às vezes é pequena, mas ele já causa. O próprio fato de você colher uma fruta, tirar aquela fruta do pé, tirar da árvore, já começa alterações químicas, bioquímicas e já começa algumas perdas nutricionais. Tá? E também estudar as principais análises químicas, físicas e sensoriais aplicadas no controle de qualidade dos alimentos. O conteúdo programático, aqui então estão as horas mínimas que eu espero que vocês se dediquem para fazer cada uma das aulas, cada um dos temas separados aqui de aulas dentro da disciplina, tá certo? Então, e como eu apresentei lá no vídeo da apresentação da plataforma, da apresentação da sala de aula virtual, a disciplina, os temas, eles estão divididos em unidades, tá certo? Então, na primeira unidade, a gente vai estudar as embalagens nos alimentos e eu espero que vocês se dediquem pelo menos 3 horas na semana para estudar embalagens, o tema de embalagens, e a aula vai estar disponível já no primeiro dia de aula, lá no início do calendário acadêmico. Depois a gente vai estudar conservação e perdas nutricionais por processo de calor, e eu espero que vocês se dediquem pelo menos 4 horas para estudar esse tema, e a aula ficará disponível a partir do dia 9 de abril. Depois a gente vai estudar conservação e perdas nutricionais por técnicas de frio, onde aplica baixa temperatura. Espero que vocês se dediquem pelo menos 4 horas e a aula vai ficar disponível a partir do dia 16 de abril. E depois, por último, a última aula da unidade 1 serão aditivos alimentares, que espero que vocês se dediquem pelo menos 3 horas e a aula ficará disponível a partir do dia 23 de abril. Como eu disse lá no vídeo de apresentação da plataforma, a aula vai ficar disponível a partir de um dia, mas não necessariamente vocês precisam terminar aquela aula naquele dia que ela está disponível. Tá? As aulas só vão ser liberadas aos poucos para não sobrecarregar vocês, mas não significa que, por exemplo, o processo térmico de calor, que vai estar disponível a partir do dia 9, significa que vocês têm que terminar a aula no dia 9. Não, vocês podem terminar depois. Vocês não precisam, inclusive, nem começar no dia 9. Caso no dia 9 você não conseguiu, por algum motivo, até por falta de internet, você não conseguiu entrar na sala de aula virtual no dia 9, mas você conseguiu no dia 10, não tem problema nenhum. Você não vai sofrer nenhuma sanção, vai sofrer qualquer problemas porque você começou depois que a aula estava disponível. Tá? Você pode fazer assim que você conseguir se planejar para fazer essa aula. Mas é importante que todas essas aulas da unidade 1 você conclua até o dia 29 de abril. Tá? Lembrem que para você concluir a aula,
vocês têm que ir até o final lá do livro e tem que marcar, fazer aquele tique azul, que significa que você concluiu. Não esqueçam de fazer isso, de concluir até o final, porque é só assim eu vou saber se vocês fizeram ou não aquela aula. Então, por exemplo, a aula de embalagem, ela vai te dar 3 presenças na disciplina. Se você não concluir, você vai ganhar 3 faltas ali, tá certo? Assim, mesma coisa com técnica de calor, né? E também aqui pelo frio. Então, se você não concluir aquela aula, você vai tomar 4 faltas. Na unidade 2, a gente vai estudar conservação e perdas nutricionais por desidratação. A aula vai ficar disponível a partir do dia 7 de maio, então espero que vocês se dediquem 3 horas para estudar desidratação, os vários métodos de desidratação. Depois a gente vai estudar conservação por métodos não convencionais, então tem são 3 métodos não convencionais que a gente vai estudar. A aula vai ficar disponível a partir do dia 14 de maio. E conservação por micro-ondas, a aula vai ficar disponível a partir do dia 21 de maio. Igual na unidade 1, né? Então as aulas aqui da unidade 2, eu espero que vocês concluam até o dia 27 de maio, tá certo? Não precisam correr, mas vocês têm que concluir até o dia 27 de maio. Depois, na unidade 3, a gente vai estudar radiação ionizante na conservação e perdas nutricionais pelo método de aplicação do método de radiação ionizante. Tá? São no mínimo 3 horas, a aula vai ficar disponível a partir do dia 4 de junho. Depois a gente vai estudar alguns métodos de biotecnologia aplicada no alimento, já que a biotecnologia é um método de tecnologia nos alimentos. Então a aula vai ficar disponível a partir do dia 11 de junho, e depois a gente vai estudar fisiologia e qualidade, tanto de carnes, aí quando eu falo carne, é carne bovina, carne suína, peixe, tá? São carnes de forma geral, e também a gente vai estudar fisiologia e qualidade de vegetais, tá certo? Então, espero que vocês se dediquem 5 horas aqui nesse tema, e a aula vai ficar disponível a partir do dia 18 de junho. Mesma coisa, igual às outras unidades. Essas aulas aqui das unidades, vocês têm que concluir até o dia 24 de junho, tá certo? Justamente que é questão de frequência. E por último, tem a questão da prova final, que ela então está marcada já para o dia 9 de julho. Mas eu sei que vocês vão se dedicar bastante à disciplina e não vão precisar fazer a PF, vai todo mundo passar sem PF. Mas como eu sou obrigado a marcar uma data, ela está marcada então para o dia 9 de julho. Bom, a metodologia, né? Então a disciplina será desenvolvida através da plataforma sede da UFAM, então assim como eu já expliquei lá no outro vídeo de como é o funcionamento, então 100% da disciplina será à distância, tá certo? Então vai ser desenvolvida ali na plataforma, na sala de aula virtual, e as aulas serão na forma de livro e será disponibilizado um vídeo de revisão para cada aula, e também tem um tópico próprio para você escrever as suas dúvidas, né? Em cada aula tem um tópico de dúvidas para você deixar lá. Isso eu já expliquei lá no outro vídeo, então assistam, tá certo? A avaliação, a gente vai ter 3 provas, né? Então uma prova para cada unidade, então serão 3 provas, elas terão um peso igual, tá certo? E por último, a gente tem a PF, né? Então serão 3 provas, mais a PF, lembrando que a PF é só para quem precisar. E eu sei que vocês vão estudar e não vão precisar da PF. Então essa é a apresentação da disciplina. Por favor, se dediquem a ela. Não é só porque ela está sendo dada à distância que vocês vão levar de qualquer jeito. Essa é a forma que a gente encontrou de continuar dando curso nessa época louca que a gente vive, né? Nessa época de pandemia. Então não é só porque ela é à distância que vocês vão fazer de qualquer jeito. Se dediquem, estudem, separem um tempo onde vocês possam estudar, levar a sério essa disciplina, tá certo? Porque ela é bastante importante na formação de vocês, tá certo? Então estudem e se dediquem. Então, bons estudos para vocês!